Vai, se você. Boa tarde. Boa tarde. Gravando. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com Cássia Caneco, gestora do projeto Boiolas, e vai contribuir hoje com a sua expertise e seu trabalho em relação às cidades, certo? A gente espera. Eu também. Como meu celular tá gravando, eu não tenho cola, então passo pro Felipe Assunção. Eu tenho Eu tenho. algo aí pra Vocês podem se contribuir. manifestar, vocês viram, né? Durante o vídeo. É, a plateia pode. Temos audiência, tá? A gente estamos no estúdio, hoje estamos na cozinha e só eu como, porque ninguém quis ficar com morango na frente. Bom, estamos aqui, nosso quarto bate-papo do projeto Boiolas, um projeto aí que busca trazer assuntos reflexivos com relação à masculinidade. E hoje temos Cássia Caneco para falar um pouquinho pra gente sobre a ocupação da cidade e a galera LGBT. Como que a gente ocupa esse espaço que é o polis, a cidade, não é? Então, primeiro eu queria pedir pra Cássia se apresentar pra gente e contar um pouquinho de como ela desenvolve o espaço da cidade. Certo? Bem como... vários é o nosso, né? O nosso tá diferenciado. Você vai falar, Não, mas tô gostando. É Tô isso. gostando, vai. Não, eu quero então saber, pedir pra Cássia se apresentar e contar pra gente um pouquinho como ela se relaciona com a cidade antes de trazer todo mundo pro rolê. Então, bora, Cássia. Bora. Boa tarde, eu sou Cássia Caneco, eu sou educadora social. A minha formação é como atriz e eu trabalho no Instituto Polis, é uma organização que há 34 anos atua para a construção de cidades justas e igualitárias. Faço parte também do coletivo Periferia Preta, que é onde estamos hoje sediados, né? É um espaço de artes pretas e LGBTQIAP+, que fica em Sapopemba. E qual que é a minha relação com a cidade a partir disso? Isso você quer saber? É uma boa pauta, vamos começar daí. Tá bom. Tô me sentindo, tipo, num jornal. Sou uma pessoa que desde sempre morou nas periferias, nas franjas dessa cidade. Morei um tempo no Grajaú, depois em Parelheiros e só depois de já grande, formada, vim morar na Fazenda da Juta, que fica aqui em Sapopemba. Toda a minha experiência é de uma pessoa periférica, de uma pessoa que esteve distanciada das políticas públicas, né? Tipo, entendendo que essa ausência de políticas públicas é também uma política ativa do Estado, enfim. E aí, a minha percepção da cidade normalmente costuma se pautar muito nas faltas que a gente vivencia. Então, né, tipo, na ausência da saúde, na fragilidade da cultura e por aí vai. E aí, toda a minha atuação, né, tipo, como educadora, como artista, tem sido justamente para reivindicar que os direitos das pessoas sejam respeitados, entendendo que as periferias fazem parte da cidade, elas são, enfim, elas são um produto dessa lógica de cidade que a gente opera, né? Acho que é isso. E periferia não num campo, tipo, de ser algo ruim, né? Tipo... Sim. Eu esqueci a palavra. Porque, assim, também visa a periferia como algo, tipo, meio... Ai, essa palavra sumiu. Como ruim mesmo. Como... Não só ruim, tipo, pejorativo, assim, de, tipo, algo que todo mundo tá fugindo da periferia. Ai, então vou pro centro, vou pra um lugar melhor. E, na verdade, não, existe toda uma potência na periferia, né? E eu acho que é legal falar sobre isso, assim, essas diferenças também, como se olha esses locais, assim, no mapa. Aqui, porque existe dinheiro para investir na cidade, mas quais locais esse dinheiro, essa verba vai para qual lugar, qual critério? Porque quando a gente fala de falta de cultura na periferia, é falta de qual cultura vocês estão falando? Falta de verba para se promover a cultura local, eu acho. Uhum. E tem a ver com o assunto? Tem.
muita coisa. Assim. É muita coisa. O que eu acho muito bacana é que hoje a gente consegue discutir, falar sobre a periferia, salientando o quanto ela é importante, o quanto ela transforma, o quanto ela é tão relevante quanto qualquer outro tipo de cultura. A gente ainda fala cultura da periferia, mas não é um lugar mais pejorativo, né? Uhum. A ideia é que a gente nem precisasse falar cultura da periferia. Cultura, cara, né? Tipo, é pra isso que a gente luta, inclusive. Mas eu acho bacana a gente falar desse lugar de potência da periferia, porque não é um movimento recente, né? Tipo, se a gente pensar na história do Brasil. Mas é um movimento que, se a gente for considerar assim, começou mais ou menos, vou contar essa história de novo, na década de 80, 90, movimento hip hop, quando os Racionais MCs estavam cantando lá a potência de ser periférico, estavam dizendo quais eram as coisas, estavam dizendo das violências, das agruras de ser uma pessoa pobre, empobrecida na verdade. Mas estavam dizendo também de todas as coisas que a gente faz aqui, como a gente funciona, as nossas alegrias, as nossas angústias. Estavam cantando a subjetividade das pessoas periféricas, fazendo com que as pessoas elas começassem a se assumir nesse lugar, né? Tipo, de potência, de possibilidade, não como o outro que normalmente são marcados, né? Mas como alguém que está ali considerando, criando, pensando a cidade, a sua vida, as suas relações, enfim. De modo que as pessoas começaram a se assumir desde então, 100% Zona Leste, 100% Zona Sul. Isso é um movimento muito recente. Então agora... Porque também virou um estilo de vida. Exato. E não é uma coisa que acontece de maneira... de repente, dá a largada e todo mundo percebe ao mesmo tempo que ser periférico é legal. Isso não acontece. Muitas pessoas ainda dizem, que moram aqui em Sapopemba, por exemplo, falo rápido, né? Que moram em Santo André, que moram nos lugares vizinhos, porque são lugares, como você tinha dito, que tem melhor estrutura. A gente não está falando aqui de um bairro periférico de Santo André, né? A gente é lajeado com bairros que têm uma melhor estrutura de Santo André. Então, as pessoas preferem dizer que são de Santo André. Alguns anos atrás, as pessoas perdiam vagas de emprego por conta disso. Então ainda tem essa cultura da gente não se assumir do lugar, porque a gente carrega junto com a gente o estigma que a cidade coloca sobre as periferias. Então... Porque é longe, como você vai chegar, se é duas condução. Mas não é só isso, não é só por conta da distância, tem a ver com o lance da violência, tem a ver com quem mora nas periferias, né? Então, o Washington Luiz, eu não vou lembrar a data, mas em 1900 e tantos... Você estava aqui em Washington. Washington Luiz, ele foi prefeito da cidade de São Paulo e depois dessa fala infeliz ele ainda conseguiu ser presidente. Quando ele estava falando ali, ele tem uma fala sobre as periferias da cidade que é usada como referência em muitos textos, inclusive os que eu normalmente escrevo, é uma referência constante, onde ele diz que ele vai dizendo, né, aonde é que você encontra o expurgo da sociedade, as negras endemasiadas, onde você encontra os alcoólatras, as pessoas violentas, e é tudo na periferia. A periferia, naquele momento, ficava ali no Parque Dom Pedro. Né? Com o tempo, a periferia vai ficando cada vez mais distante do que a gente considera a cidade. E aí, esse estigma do que é periferia, ele vai sendo fomentado o tempo inteiro. Então, é com isso que as pessoas não querem ser comparadas. Cara, eu não sou uma pessoa alcoólatra, eu não sou uma pessoa que me relaciona de maneiras que essa sociedade não permite. E ainda que fosse, né, qual que é a questão, qual que é o problema de eu fazer isso? Por que eu perco emprego se eu faço isso? Por que eu perco a oportunidade de me relacionar com pessoas de outro lugar se eu faço isso? Então, quando as pessoas elas se afirmam de outro lugar, quando elas são desterritorializadas, quando elas perdem o orgulho da identidade. A identidade, a cultura daquele lugar, é justamente por isso, porque é um processo que vai dizendo que aquilo não é bom, que aquilo não é interessante e que, por favor, você não se associe a esse tipo de parecência. Eu vou criando umas palavras. Você citou o Mano Brown e tem até uma passagem do podcast dele que ele fala que antigamente era muito difícil você
ser da periferia e pegar um emprego no centro, porque tinha toda essa coisa de você chegar com sapato sujo, de você chegar suado, cansado, né? Muita gente pega o ônibus e 2 horas no ônibus para chegar, às vezes atrasa, às vezes tem vários contratempos nesse meio do caminho que vai descredibilizando por causa dessa rota que não é pensada, né? Poderia ser uma rede viária, uma malha viária que pudesse dar mais qualidade de transporte, mas também vai criando estigmas isso, né? Das pessoas, tipo, é muito longe, não vai chegar na hora, não vai chegar a tempo de fazer o trabalho, então isso também vai mudando o olhar que as pessoas têm agora, né? Eu sinto que também começa a vir alguns artistas, por exemplo, Glória Groove, né? Que também vem com essa identidade de Zona Leste, né? Que também vai reconfigurando essa identidade mesmo das pessoas, né? Que é tipo um orgulho mesmo, Lady Leste, né? Tipo... Isso que tá falando do Mano Brown dizer que as pessoas não são contratadas e enfim, que tem um estigma, blá blá blá, tem muito a ver com a gente responsabilizar, que é uma coisa que eu estava falando hoje mais cedo, a gente responsabilizar o indivíduo por uma questão que é social. Então, as pessoas, elas não têm culpa de morarem distantes do trabalho, é a oferta de trabalho que não está perto delas. Então, tipo, quem que é que essas empresas querem contratar? São as pessoas que moram na periferia? Não, porque senão, né, se eu quero, dependendo de quem eu quero que trabalhe comigo, eu coloco as vagas lá, cara. Aqui tem muita gente, as pessoas estão todas disponíveis para trabalhar. É porque a nossa lógica de configuração das cidades, que aí é uma coisa que tem a ver com o que você falou, de onde é que essa verba vai sendo investida, a cidade ela não foi construída uma única vez e aí a gente está vivenciando a cidade. Ela é construída todos os dias a partir das nossas relações cotidianas. E aí, o que acontece? Existe um reinvestimento nessa lógica de cidade que separa, que segrega, grupos muito pautadas no patriarcado, no machismo, né, enfim, em todas essas violências estruturais, assim, né, no colonialismo, sobretudo. Então, e aí quando a gente vai falar da cidade de São Paulo, por exemplo, sendo bastante, né, enfim, falando só da nossa realidade mesmo, embora isso possa ser reproduzido em outras cidades, a gente vai percebendo que existe um quadrante da cidade de São Paulo, que é ali a zona centro-oeste, assim, ó, desce um pouquinho para sul, que são os bairros de Pinheiros. Eu sempre lembro de Pinheiros, não consigo falar mais nenhum ao redor, mas eu manjo. César. Isso. Esses bairros, eles são reinvestidos constantemente. Então, aonde é que tem a maior quantidade de serviço público? Público de saúde, de cultura, de assistência social. Eu nunca lembro todos os serviços porque a gente tem o quê? A falta. E aí, você vai vendo que a oferta, para você ter uma noção, a Avenida Paulista tem 3 estações de metrô. Só 4? Só a Avenida Paulista. Então você fica assim, cara, por que essas pessoas têm mais acesso ao transporte? Por que essas pessoas não conseguem andar 3 quadras sem que um metrô as assista? A gente assistiu há um tempo atrás... 5 estações, tá contando? Na Rosa, não, Paraíso, Brigadeiro, Triângulo. É um lugar que é reinvestido constantemente. E aí vocês lembram e talvez a gente comece a falar especificamente da população LGBT a partir de então. Mas vocês lembram que há um tempo atrás tinha as obras do metrô em Higienópolis? E aí as pessoas não queriam que tivesse metrô lá, porque senão a região seria frequentada, primeiro desvalorizada, e depois ela seria frequentada. Por que ela seria desvalorizada? Porque ela seria frequentada por um grupo diferenciado. Então nós somos os diferentes dos iguais, né? Nada pra facilitar, né? Não, exato, mas é para manter essa lógica de cidade separada, né? Que fica nós e eles, nós somos os iguais, eles são os diferentes. E aí, olha a audácia, né, deste grupo de dizer, porque em tese o metrô deveria atender a toda a cidade, né, a todas as pessoas que fazem parte da cidade. Cidadania é isso, é a gente conseguir
aproveitar o ônus e o bônus de viver em grupos sociais, né? E aí, o que acontece? Essas pessoas elas se sentiam no direito de pautar se a estação vai estar lá ou não. Ainda que beneficiasse mais ou menos pessoas, não vai estar, né? Enfim. Eu lembro que, falando das coisas, porque essa localização, eu fui de Guanás há muito tempo, né? E bate-papo, que é do meu tempo. Ah, já tanta história desse bate-papo. E aí, quando eu colocava, de onde você é? Guanás. Na hora a caixinha fechava, a pessoa me bloqueava, enfim. E aí quando eu ia pra casa de um amigo meu ali meio na Barra Funda... Se fosse sapatão, ia até lá. Então, tá vendo? E aí eu falava, eu tô aqui na Barra Funda, aí a coisa se desenrolava, eu tinha que ir na casa do meu amigo pra poder ir lá e poder fazer assim. Então eu acho que tem essa coisa associada mesmo com essa imagética da pessoa que tipo de pessoa que mora nessa periferia, né? Mesmo sendo LGBT, quem mais? É só pra pegação, assim, então existe essa higienização, né? Higienópolis, que não é só esse, eu descobri faz pouco, porque é Higienópolis. Porque tem a ver com a higienização, e é muito louco. Em pouco tempo, você falou que a periferia era o Parque Dom Pedro. E tipo, gente, eu moro ali no centro, Parque Dom Pedro ainda pra mim é centro, tudo que eu faço é pé. E aí eu descobri que o Higienópolis era um rio, que não sei o que, subiu, esqueci, peraí. E aí era muito longe do centro, então eles não queriam que fosse. O Higienópolis, hoje que é esse bairro, assim. Então eles arrumaram pra receber, mas era tudo muito... essa distância, tempo e espaço, era muito longe. Hoje em dia tudo é aquela região, muito perto. Dá pra ir andando. Que tem um fator dentro dessa história da configuração da cidade que é da imigração externa, de povos externos, tipo italiano, espanhol, que eles vieram com essa ideia do trabalho, de qualificar a mão de obra brasileira. E coincidentemente ou não, mas eles, quem vinha pra cá ganhava lugares, né, lotes para morar. Cota, então as cotas, né? É cota branca. Não, é a cota branca, né? Porque enfim. E aí foram as pessoas pretas, nordestinos que vieram para cá, foram tendo que ficar nas margens, porque aquele centro que hoje é onde tudo acontece, foi destinado para a população imigrante, para os italianos, para japoneses. O bairro da Liberdade é um bairro preto negro, né? Inicialmente, né, historicamente, mas hoje se fala que é um bairro japonês, né? Então tem essa valorização desse povo que veio de fora, assim, né, esses povos que vieram de fora, e tem uma, né, criminalização, discriminação, tentar esconder quem é brasileiro, né, assim, quem é original daqui. É uma louca essa coisa aí, por exemplo. Tem um livro que eu vou te dar. Fala o nome do livro. Nem tudo era italiano, é de um professor que eu tive e ele vai mostrando na tese de mestrado dele, é uma tese de mestrado, por fotos, onde, por isso que ele fala, nem tudo era italiano. Ele vai mostrando lá no Parque Dom Pedro, por fotos, onde que estavam as pessoas pretas no centro, sabe? Produzindo, trabalhando, porque se fala muito que quem era negro era vagabundo, né? Tem toda uma construção, né, em cima das pessoas. E aí é um livrinho curtinho, assim, mas tem muitas fotos e tal, e é muito bacana. Ele vai dialogando com essa história de jogar as pessoas indesejáveis, né, para as periferias também. E hoje em dia esses terrenos que foram doados, eles são caríssimos. A Juta foi um terreno doado, que a galera comprou. E aí a gente vai vendo também quais são esses valores que a gente vai pondo ali. É surreal. E os espaços dos LGBT? Então, eu queria trazer isso. Eu sou uma pessoa que veio de São Bernardo, né? Eu morei por muito tempo em São Bernardo. E morar nessa cidade foi... colaborou, assim... esteve presente comigo durante o meu processo de saída do armário, né? Então,
Eu não tinha muito espaços na cidade para praticar isso, para exercer essa identidade. E via alguns territórios, então tinha, por exemplo, o Mapping, o antigo Mapping, em Santo André, que era um território de emos, né? A tribo que também eu acho que tinha uma identidade LGBT também, que já era bem... É um grupo que era bem identificado, assim. E exercia ali essa experimentação de entender sexualidade também. E tinha alguns bares, então tinha uma adega, tinha um bar que era o Cinemim, ali perto de Ferrazópolis, que tinha algumas pessoas que se encontravam. Mas eu também sentia que São Bernardo, como tá do Grande São Paulo, não é margem, não é periferia, tem a periferia de São Bernardo, mas também está à margem do centro, da cidade de São Paulo. E eu sentia que tinha uma dificuldade das pessoas exercer isso de uma forma mais como acontece, por exemplo, na República hoje em dia. Que você tem uma rua que tem um bar do lado do outro, com bandeiras e tudo mais. A Vieira, né? A Vieira, ou a Frecaneca, enfim. E aí, isso pra mim é uma coisa assim, eu lembro que tinha esse bar da Loira, em São Bernardo, que a gente falava, e era uma tensão pra mim, porque eu não tava assumido, mas queria conhecer, e aí eu e minha amiga, a Pri, beijo Pri, sapatão, né? E a gente ia junto assim, e era uma coisa assim, ó, ela ficava olhando na esquina, e aí a gente ficava esperando, aí quando a rua ficava deserta, a gente entrava. Porque também tinha uma coisa assim, tipo, se eu entrar e alguém ver que eu entrei, como vai ser? Então, eu acho que tinha esse medo, porque também a cidade que é São Bernardo, a galera brinca que é meio que interior, né? Fala que é interior, mas tem uma coisa que é bem tradicional, bem difícil de lidar ali, né? Como foi pra você, nesse processo de se reconhecer, de identidade, de sexualidade, estar na periferia ou lidar assim com essa transição dentro da cidade? Porque aí, a partir de um momento, eu passei a me reconhecer tendo que atravessar a cidade para poder exercer essa identidade. Tipo, eu acabei me reconhecendo tendo que vir pro centro para poder exercitar isso de uma forma mais plena e mais tranquila, apesar de todas as violências que a gente também sabe reconhecer que acontecem no centro. Mas eu me vi tendo que fazer esse corre, essa jornada, né, pra estar numa balada, pra estar num bar tranquilo, e exercer isso, assim, exercer essa identidade. Como foi pra você nesse processo de se reconhecer uma pessoa LGBT e lidar com a cidade nesse sentido? Uau! Acho que tem alguns marcadores, assim, não gosto nem de falar marcador, mas eu vou usar agora por falta de palavra melhor. Na minha cabeça, só no mundo existe ela. Tem uma questão que diferencia bastante a vivência de uma pessoa lésbica de uma pessoa gay, assim, né? Uhum. Que é a questão do gênero mesmo. Então a gente não vive a cidade da mesma maneira para começar, assim. A minha experiência enquanto uma mulher, independente de ser LGBT ou não, sempre foi muito caseira, assim. Nunca vivenciei a rua. E eu não vivenciei a rua por uma série de questões. Porque eu era uma mulher, independente da família que eu tivesse, né? A menos se eu tivesse uma mãe como a Cida, talvez eu vivenciasse outras tantas possibilidades. Mas independente disso, né? Eu vivi com um pai que trancava a gente literalmente. Eu cresci com 6 trancas na porta e a gente não podia sair de casa, independente do que acontecesse. Eu vivi em cárcere, gente. Não é brincadeira. Denúncia Real.
E aí, isso durou muito tempo, até os meus 20 e tantos anos, assim. E a gente só saiu dessa realidade quando a gente foi morar em outra casa, e aí eu fui fazer teatro. Então eu precisei sair da cidade onde eu estava, onde na minha cabeça, como eu vivi muito tempo dentro de casa, na minha cabeça, a minha cidade era aquilo, no máximo o meu quintal, né? Que era onde a gente também não podia estar. Então, as minhas distâncias, elas estavam entre a minha casa e minha escola no máximo, assim. E aí eu só fui entender que a cidade era grande quando eu vim morar em Santo André, porque aí a gente conseguiu romper com meu pai, e aí eu saí da casa da minha mãe, eu rompi com meu pai num ano, no outro eu já saí da casa da minha mãe. E aí eu fui morar em Santo André. Aí em Santo André eu falei assim, cara, eu sou sapatão mesmo, e eu quero viver isso da minha vida. E aí comecei a namorar, e aí quando você começa a namorar jovem, gente, é uma paixão que você não consegue segurar, né? E aí eu lembro que uma professora minha, enfim, e aí nesse momento eu andava de mãozinha dada, dava uns beijos no meio da rua e tal. E aí eu lembro de uma professora me falar assim uma vez, você tem noção que você tá em Santo André? E aí eu fiz assim, mano, o que é Santo André? Tipo, qualquer coisa fora da minha casa já era muito estranho, assim. Aí ela falou assim, você mora no maior reduto, você agora está beijando uma mulher no meio da rua, no maior reduto de skinheads de São Paulo. E aí eu ficava assim, mano, o que isso significa? Não sabia. Nem o que era skinhead, cara. Tipo, a minha maior, tipo assim, a minha maior referência de violência sempre foi o meu pai, né? Então, tipo, é isso, é uma desconexão. Então eu sinto que tem um tanto, eu acho que a minha experiência é bastante extrema, né? Tipo, por uma série de fatores. Mas eu acho que organizadas, dadas devidas medidas, assim, de uma maneira geral, as mulheres vivenciam esse lugar de contenção, de não sei que outra palavra definiria isso. Então eu sempre vivi o que não era a cidade, porque a cidade é justamente o lugar do encontro, a gente não encontrava ninguém, né? E quando eu comecei a encontrar as pessoas disseram assim, não, calma, que aqui não dá pra ser desse jeito aí, então não dá pra encontrar todo mundo de qualquer jeito que você acha que deve encontrar. E aí tem uma outra questão, deixa eu ver, eu me perdi durante a minha fala mesmo, que é sobre... Você estava falando sobre ser LGBT e desses espaços que vão sendo criados, né? Tipo, eu acho que na cidade, a gente não tem espaço na cidade. Depois que eu saí, eu descobri que a gente não tem espaço na cidade também. Eu ia falar aqui, tem uma outra questão que talvez agora eu pareça mais sapatão, mas eu nunca parecia a minha vida inteira. Então eu sempre tive eu nunca tive o trejeitos, eu nunca adotei o estereótipo sapatão na cabeça das pessoas, né? Na minha cabeça, tipo, mano, tava ali, ó, tava ok. E aí, então isso também me deu muita passabilidade pelos lugares. Isso fez com que eu não vivesse uma série de violências. Muitas vezes, quando eu estava com as minhas namoradas, as pessoas achavam que a gente era amiga. E aí, tipo, fui vivendo a vida assim, e que eu estou ligada que não é assim pra todo mundo. E eu tô ligada que com 34 anos agora, quando eu saio com uma mulher de mão dada, as pessoas sabem que a gente não é mais amiga, porque com 34 você não anda de mão dada com a sua amiguinha, nem de braço, né? Então, tá aqui, agora, querendo ou não tem passabilidade que me ajude, assim. Mas eu acho que quando você uma pessoa gay, né? Também tem as pessoas que não performam a gaylidade. Não sei como eu falei. Tem uma possibilidade hétero. Tem uma possibilidade hétero. Eu acho que é isso. Tem pessoas que têm a possibilidade hétero. E aí, você tem outros interrompimentos. É isso, tipo, dá pra você chegar no teu bairro do jeito que você anda no centro. Não dá pra você vestir a roupa que você veste em tal e tal lugar. Por quê? No teu bairro tem as pessoas que cresceram com você, no teu bairro tem a tua família, no teu bairro as pessoas não vão achar que você não é problema delas. As pessoas a gente, nossa geração, talvez. De 30. Capaz. Agora, você tá falando de agora ou tá falando de agora, porque tá uma coisa assim mais... Mas eu acho, amigo, possível. acho que é mais possível. Mas eu acho que a gente não vive
Que é isso, né? Não tem momentos marcadores em que a sociedade muda toda de uma vez ao mesmo tempo. Ainda tem pessoas que precisam se desmontar, que precisam fazer isso e aquilo. Então, a minha percepção é de que a gente não tem lugar na cidade, LGBTs não tem lugar na cidade. Essa lógica de configuração de cidade faz com que pessoas que fogem ao que é dito como norma, se a pessoa não é branca, se a pessoa não é hétero, se a pessoa não é homem, se ela não é um adulto em idade produtiva, porque essa cidade não é para criança, essa cidade não é para idoso, ela vai sendo limada dos espaços públicos, de uma maneira geral. E aí, o que eu acho muito doido é que a gente normalmente se sente mais livre, a gente sente que a gente pode exercer a nossa sexualidade ou outras performances de gênero que seja no centro, mas o centro é justamente o lugar que as pessoas mais vivem violências. Então você fica assim, cara, que contrassenso é esse? O que está acontecendo dessa cidade aqui, né? Mas porque está mais concentrado? Pode ser. E também porque é espaço de ninguém, né? Ao mesmo tempo que você tá lá pra exercer, ser quem você é lá, tem outras pessoas que falam, o que eu faço aqui não faz parte da minha vida também. Exatamente. Porque tem uma distância. Exato. Você cria distanciamentos, assim, né? Tipo, no dia a dia, né? Exato, de modo que apartamentos, né? De modo que eu posso ser quem eu sou e a pessoa também pode ser quem que ela é, quem que ela é, né? Enfim, esses encontros se dão no centro e existe uma maior incidência de violência contra pessoas LGBTs no centro da cidade. Mas eu quero perguntar uma coisa, porque você falou, né, por ser uma sapatão, você não tem essa experiência, né? E eu também, assim, com algumas amigas, a gente faz algumas perguntas, tipo, vocês não têm esse certo de rolê? Não, porque... Por exemplo, esses rolês, na sua grande maioria, mesmo ali na República, eu não conheço um rolê ali sapatão. Tipo assim, vamos ali que não tem. Tem. Não, pelo menos tem. Qual, assim? Tem. Já vamos Mas tem mais referência que a gente. Eu acho que tem um lugar assim, não é mais escondido, mas é muito mais... Underground, assim. Não sei se underground não tá tão público. Isso, assim. Não é uma coisa assim tão explícita que você que fala, você você vai sabe. saber. A Vieira tá ali, aí tem aquele, o não sei o que do urso, não sei o que, dos amigão, não. Você não fala aqui, cadê? Da sapatão. Exato. Mas tem ali mais perto da Augusta. Mais perto da Augusta tem minha irmã. Beijo, Eu mano. esqueci o nome. Esqueci o nome. Tinha, né? Sabe quando você tá saindo Consolação Paulista, no quarteirão de trás tem um ali que eu sempre esqueci o nome. Que era também de sapatão. Agora não sei como que tá hoje, pós-pandemia. Mas tem um ali atrás da Augusta, é uma travessa da Augusta e do sentido centro, assim. E tem. Aí tem karaokê, barzinho, não é balada. Então, esse que eu falo nessa outra configuração. Eu acho que a mulher, eu nessa época de identidade, como eu falei, eu tava com o Pri, minha amiga, e eu cresci, assim, esse período de adolescência foi com muita menina, eu cresci com muitas amigas, então eu me identificava muito com as mulheres. E aí, quando eu comecei, algumas amigas começaram a se assumir também, tipo, sou lésbica e tal, e eu comecei a fazer muito rolê com essas amigas. E esses rolês, na verdade, eram todo mundo se encontrar na casa de uma delas. E aí era uma coisa bem mais caseira mesmo, mas era um churrasco, um encontrinho ali só pra beber alguma coisa e tal. E aí era mais assim, nesse encontro mesmo de casa, de só pessoas conhecidas, uma pessoa ou outra de fora, assim. Que eu acho que é um lugar que de repente o Periferia Preta se encontra, assim, de trazer essas pessoas que estão aqui e juntar vamos fazer uma festinha aqui nossa, que vai ser o nosso espaço, assim, de se encontrar. Que também acho que é um lugar também para você exercer identidade, né, e se reconhecer nesse sentido. Não, vocês foram falando do lance de
tá tentando, vocês estavam tentando lembrar lugares, né? Ah, não, mas tem um que fica ali, que fica aqui. Assim, cara, tem um que fica ali, tem outro que fica lá. Tipo, e aí são pouquíssimos lugares. As pessoas, porque todos os lugares deviam ser de todo mundo. A gente fala assim, tem um restaurante hétero, tipo, todos os restaurantes são. Porque a sexualidade das pessoas não deveriam impactar se elas tomam cerveja ou não, se elas comem ou não. Mas pra gente impacta, assim, né? Tipo, onde é que você vai comer, né? onde é que você vai conversar com a pessoa, sem você ser... vai dar as mãos. Sem ser chacoteado, sem ser espezinhado, sem sofrer nenhum tipo de agressão, assim. Ou tá destoando com o espaço, né? Eu fui num espaço ontem que eu tava tipo, meu Deus, e tudo bem, mas é Moinho da Brasa. Você virou o centro das atenções. Não sei se é o centro, é uma coisa assim, você fala assim, realmente, tipo... Um desconforto. Não, você fala, olha lá, até o jeito de sentar é igual, gente, a roupa, tudo ali. Então eu acho engraçado também, que a gente estoua, mas a gente... Não, eu acho que pra mim não tem como estar nesse espaço e olhar e pensar, gente, fica assim, será? Se não é? Nesse espaço, fala assim, não é todo mundo hétero, mas tá todo mundo performando heteronormatividade. Eu fiquei brincando ontem, quando eu comi. Será que é? Acho que é bem provável, porque tava todo mundo, né, tipo, todo mundo tá ali performando alguma coisa. A gente tá aqui agora também performando alguma coisa. Mas estavam falando desses lugares que a gente precisa construir, que a gente precisa, né, para se sentir aceito, acolhido, para encontrar os nossos pares. E esses lugares, de uma maneira geral, eles não existem na cidade. Eu tava dizendo, não existe. Porque se existisse, era padrão, a gente não tinha que ficar, era um ali, era outro lá. De modo que essa lógica de formatação de cidade, porque isso é um plano, né? Tipo assim, alguém pensou uma cidade e ela começou a plantar essa cidade no chão. E o que a gente tem feito é justamente buscar esses lugares de brecha, de criar pequenos espaços de sociabilidade LGBT. E aí é contra esse senso, contra essa lógica de cidade, né? E de modo que a gente consiga, em algum tempo, que talvez não seja agora, criar uma outra cidade. Tem pessoas que estudam a cidade queer, a cidade tararás, e que vai pensando vários tipos de formato de cidade, pra gente ver o quanto que a gente consegue interseccionar esses muitos mundos que existem, essas muitas projeções de cidade, de viver coletivamente, né? E aí eu tenho pra mim que é isso que você foi dizendo, é um rolê muito sapatão mesmo, de encontrar em alguns lugares. Eu tava com um coletivo esses dias, e aí elas diziam assim, né, que quando tinham duas meninas se conhecendo e tal, aí elas se encontravam aonde? Na casa das manas que eram mais velhas e casadas, assim. E eu não sabia disso, porque eu falei assim, cara, eu nunca tive isso, porque eu não tinha algum grupo, né? Mas olha que maneiro saber que existe esse grupo. Se encontrava lá. Porque como é que homens gays têm vivido sua sexualidade? Também nas brechas construídas. É o que eles estavam discutindo há pouco, o lance da broderagem, né? Que é, tipo, você vai criando mecanismos para ir, não acho palavra agora, mas para ir implodindo de pouco em pouco essa lógica de cidade. Então acho que não existe espaço na cidade, mas a gente tem formalmente construído. Exato, formalmente construído, mas essas lógicas têm tentado destituir esse poder que está aí, né? Tipo. Sim. Não, então, isso que você está trazendo são as estratégias que a gente vai criando para poder viver a diversidade na cidade, né? Quais estratégias mais você acha que as pessoas têm criado nesses seus estudos sobre a cidade? Nessas mais vivências que estudos, na verdade. Estudos um tanto só. Acho que esses espaços que a gente vem construindo, por exemplo, o Periferia Preta, tem essa intenção, né, de criar um lugar onde as pessoas se encontram. Elas não necessariamente precisam funcionar na lógica de ir para o centro da cidade, elas podem, obviamente, porque a ideia é que a gente não tenha fronteira, né, que a gente não tenha catraca.
Mas é que fomentar esses debates aqui mesmo, criar lugares próximos, para que você consiga trocar ideias, estar perto de pessoas que não te tratam como outro, mas que te tratam como, né, como iguais, como encontrar pares perto, assim. Então a gente se propõe a fazer isso e criar um lugar seguro para essas pessoas fazerem isso. E aí quem é que faz a nossa segurança? Nós mesmos, né? Tipo, a nossa coletividade que garante que mal não nos chegue. Enfim. E aí, mas eu acho que uma outra estratégia também, então a gente está falando da coletividade e aí funciona, né? A gente é um coletivo artístico, mas a gente não deixa de produtores culturais, que a gente não deixa de unir nossas forças com outros serviços. Então a gente tem se unir da galera da saúde, da assistência, enfim, com todos os demais apoios do território, para que a gente crie de fato uma rede e que a gente se fortaleça e que não seja, e aí eu não estou tirando o valor disso, né? Que não seja um encontro para a gente festar e que a gente faz muitos e a gente quer fazer cada vez mais. Mas é que nessas organizações, quando a gente se encontra para tomar uma cerveja, a gente está trabalhando também, porque essa é a nossa lógica, né? Nesse lado de cada cidade, a gente escolheu trabalhar. A gente foi criando os nossos próprios modos de sociabilidade, de coletividade. E aí a gente tem se fortalecido destas maneiras. Talvez tenha ficado um pouco confuso o que eu disse agora. Se eu repetir, eu me perco mais. Ficou, né? Ficou confuso? Não. Então, gente, volta então. Mas acho que uma outra estratégia é a gente se tornar cada vez... da gente visibilizar as nossas práticas, né? A gente tem que tornar visível as nossas ações, visível os nossos afetos. E aí eu sei que botando os nossos corpos em perigo muitas vezes. E é grave isso da gente, tipo, de tornar visível, ter risco de vida. Mas eu quase não enxergo outra estratégia que não se... Às vezes é importante pra você continuar... Mas que risco de vida você acha? Amigo, tipo, de tomar lampadada na rua, de morrer, de ser... Não, pareceu ingênuo, mas eu fico pensando assim, que existe essas outras estratégias que aqui, por exemplo, no espaço, que é o modus operandi, e é um lugar privado. Que é um privado, e quando a gente fala sobre mostrar isso, qual o modo seguro de mostrar, sem se colocar no risco? Sendo público, essa forma, entende? Entende o que eu quero dizer? Porque o nosso corpo sempre vai estar em risco, Sim. né? Atravessando ou estando parado. Pode vir alguém e querer interferir. Então, quando você fala dessa coisa de expor esse outro modo de vida, como seria? Não o modo de vida, mas o outro modo de pensar. Que é essa afetividade, essa outra troca na cidade. Na cidade. Eu sinto que algumas pessoas não gostam são pessoas que não são assumidas ainda. Sim. E não tem essa ideia de fomentar quase essa experiência de modo de vida mesmo, assim, de ser quem é, né, como a Cida trouxe, assim, tem gente que não vive como o pai dela, né, se você não tá entendendo, volta lá no bate-papo com a Cida Batista, porque quando ela traz essa vivência com o pai dela, que era gay e não viveu plenamente, não foi quem ele era, eu acho que isso é uma forma de você não abrir, não expor isso, né? Não colocar o corpo em risco, porque... Mas o corpo está em risco sendo violentado, de uma certa maneira. Sim, mas é que eu acho que tem um lado de proteção, né? De tentar se proteger, que isso acaba retraindo mais as pessoas. Eu acho que em muitos momentos o silêncio pode nos ajudar, pra gente viver um pouquinho mais. Acho que a gente tem que ser estratégico sempre, né? Tipo, quando é que o silêncio me ajuda? Então, tipo assim, cara, você vai se assumir pra tua mãe, que não vai te aceitar, quando você não tem um puto pra viver fora de casa? Não faça isso, por favor, não faz sentido fazer isso. A menos que te doa absurdamente. Agora é isso, né? Tipo assim,
É porque é muito específico, cada um vai medir qual que é o tamanho da tua dor, o que te cabe, o que não, né? Eu consegui falar pra minha mãe que eu era sapatão, porque eu me entendi melhor como sapatão também depois que eu saí da casa da minha mãe, porque aí eu conseguia ter outras referências, eu conseguia me medir no mundo, assim, sabe? Então foi de boas porque eu já me bancava, já tinha uma casa, já era outra coisa, já namorava, já tinha brigado, sabe? Quer dizer, eu não tava inocente achando que era a coisa mais linda o amor, eu tava tipo assim, cara, não é porque eu gosto dessa pessoa que eu sou LGBT, e aí por isso eu gosto dessa pessoa, é diferente. Mas eu acho que a gente tem que ser estratégico. Mas independente disso, eu acho que a visibilidade nos ajuda. Não é à toa que a gente tem lá toda uma política através da festa, da parada LGBTQIAP+. Com 4 milhões de pessoas. Porque é importante que as pessoas se tornem visíveis, é importante a gente saber que existe. Vou contar o caso de novo que eu contei no papo do Andreone Medrado. Quando eu era uma criança, contei pra vocês também, mas pra você eu não contei ainda. Quando eu era criança, eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, e eu vi pela primeira vez 2 mulheres se beijando durante o jornal, e era justamente a parada LGBT. E eu senti um nojo profundo. Eu senti muito, nossa, só de lembrar eu sinto nojo de novo. E eu senti nojo porque eu não conhecia, eu senti nojo porque eu nunca tinha visto, eu senti nojo porque eu já devia ter ouvido, obviamente, com 10, 11 anos, que isso não era certo. E eu senti nojo porque elas faziam isso na frente de todo mundo, na cidade, exposta a todos os riscos, a todos os julgamentos, inclusive ao meu julgamento. E sendo gravada. E sendo gravada. E aí eu assisti naquele jornal da SBT, que ele repetia, era um jornal de 20 minutos, aí eu estudava de manhã, e aí ele fazia, aí repetia de novo, repetia de novo. E aí, como eu tinha mais 2 irmãos, pra minha mãe arrumar os 2 irmãos demorava um século, eu ficava assistindo o jornal, 5, 6 vezes. Então eu via essas mulheres se beijarem 5, 6 vezes na mesma manhã. E aí eu fui pensando, nossa, que coisa nojenta, como elas foram capazes, quase como se elas tivessem me traído por terem feito aquilo. Uma brisa, cara, eu ainda não consigo explicar, vou levar pra análise. E aí, o que aconteceu? Voltei pra casa, e aí, quando eu voltei pra casa, 5 horas depois de uma escola pública, eu já tinha começado a sentir culpa, porque eu ficava assim, como é que eu posso sentir nojo de 2 seres humanos se beijando? Elas estavam só se beijando, e elas pareciam que se gostavam tanto, que coisa mais absurda, eu não posso mais sentir isso. Pra que eu não sinta mais isso, eu vou me imaginar beijando mulheres. E desde então... E aí desde então, sou uma bi não praticante, né? Porque, enfim, depois eu fiquei com uns caras aí no meio desse rolê. Mas o que eu acho que é interessante é que eu acho que a visibilidade, muitas pessoas falam assim, mas não pode ver, porque se vê, vai aprender com o exemplo. Não é que aprende com o exemplo, é que você vê que é possível. E ser possível não é ruim, né? Então eu acho que uma das nossas possibilidades é tornar visível, o lance lá do Mano Brown, é dizer que pessoas periféricas existem e que elas são importantes. É dizer que a gente existe, o nosso afeto é válido, o nosso modo de existência é válido, a maneira que a gente se organiza, que a gente pensa, que a gente se relaciona é válido. E aí, mano, nessa sociedade violenta pra caralho, de várias questões estruturais assim, a gente vai ser podado o tempo inteiro. De chamar de viadinho no meio da rua a receber uma série de violência que eu não vou aqui nomear, porque pra que acionar gatilho, né? Mas acho que é isso, acho que é uma das estratégias. Então tem esse âmbito que é do privado, que eu acho que aí é mais você lidando com as tuas estratégias de sobrevivência dentro das tuas possibilidades, com a tua família, com os teus amigos, com o teu trabalho. Às vezes, é isso, às vezes a gente não pode ser LGBT no trabalho. E cara, nesse mundo aqui que a gente tá vivendo, às vezes não vai dar pra ser LGBT no trabalho mesmo. Cara, a gente tá 10 contos, sabe? É estratégia. O importante é continuar ser LGBT vivo. Não necessariamente, né, E procurar esses espaços. Exato. Cidade. E aí a gente tem de procurar esses lugares de socialidade, de acolhimento, que são semi-privados, né, que a gente tá num lugar aqui de cuidado. E aí a gente, quando pode, quando dá, quando tem força, quando tem, como é o nome disso aqui, rede, apoio, quando tem sustentação, quando
Quando tem quem te seja continente, você pode, olha, aí sim, aí a gente parte para a esfera do público e é incrível a gente perceber que cada vez mais a gente tem reivindicado espaços na cidade, fincando bandeira, como se disse. Então, tipo, era um ou outro lugar, tem uma rua inteira fincando bandeira LGBT, que máximo na cidade, rua que vocês falaram na Via. E aí é isso, tem postos nas praias, né? Tipo, as pessoas ficam uma bandeira, tipo, cara, é o ideal? Não, a gente tá marcado, tá segregado dentro de um cercadinho. Mas as pessoas sabem que lá a gente existe, né? Tipo, no limite, no limite a gente tá marcando pequenos lugares, zonas autônomas na cidade. Não, você falou as coisas de fincar. Não, porque eu vou falar uma coisa que você falou, até eu quero um negócio meio chocante, assim. Quando eu voltei, eu fui fazer uma viagem em 2012, eu acho, 2016. Eu fui pra Londres e tem um bairro, assim, gay. E era muita bandeira, muito... E eu cheguei aqui, na Vieira de Carvalho, tinha muita bandeira, mas era a semana de... E aí, hoje em dia, isso durou um mês, assim. Só que aquela rua Só que era muito bonito. E aí, quando tirou, me chocou muito, assim. Porque é como se a gente só pudesse existir aquele mês. Só que aquela região aquilo foi conquistado de uma certa maneira. E aquela foi conquistado por quê? De garotos de programa, assim, de tipo, pela marginalização. É um lugar que ninguém queria estar ali na cidade, tanto que tem uma coisa assim, a Vieira é de gay velho, das mariconas. Então eu lembro também quando, vamos na Vieira, tipo, credo, você vai ali. Então toda vez que eu passo ali, me dá uma sensação engraçada, assim, de tipo... mesmo sendo da comunidade, existia um preconceito, porque aquilo que o Fê falou, né? Tipo, entrar no bar da loira, tinha que esperar todo mundo ir, porque aí você vai entrar ali. Eu acho que a Vieira, mesmo sendo pública, não tem o que fazer. Será que eu vou passar ali? Se alguém me ver, eu vou ser taxado a um tipo de categoria. Categoria dentro da bandeira tem essa categoria, assim. E acho que a cidade vai diluindo um pouco esses espaços, assim. Eu, por não fazer mais parte, sei lá, de Guanás, de onde eu vim, eu não vi esses espaços. Assim como o Fê, eu tive que ir pro centro, né? Ocupar esses espaços. E aí sinto que ali, por eu morar nessa região central, tem essas coisas, mas mesmo assim é limitada, né? E algumas coisas que eram marginalizadas hoje são lucros. Então você tem uma sauna de esquina enorme que tem uma bandeira e que também tem uma limitação, porque assim, é um hotel. Só que pra mulher é muito caro. É um preço diferenciado, porque não é um hotel, é uma sauna. Mas eles colocam single hotel, porque é mais aceitável. Então tem essas coisas camufladas nas cidades, mas é dentro de uma região que é permitida. Em Higienópolis tem uma sauna que você fala, isso não é uma sauna, é uma parede que tem bem sutil. Então, mesmo assim, eu percebo, e eu mesmo assim me sinto mais seguro nesses espaços, assim. E também é usado para segregar classes, né? Tipo, quando você coloca um lugar que você pode frequentar, mas você coloca uma entrada R$100, quem que frequenta? Né? Então, aí você atravessa a rua, tem outro lugar com a mesma proposta que é R$30 para você entrar, então é outro público. Então, mesmo dentro desse espaço que já foi tomado, que é a região do centro, Largo do Arouche ali, você também tem outra segregação de classe ali que acontece, mas é isso, um lugar que todo mundo tá ali podendo dar a mão, podendo se abraçar, podendo Mas se beijar. eu tenho questões quanto a isso, tipo... Claro.
isso tem a ver com as pessoas poderem se abraçar, ou tem a ver com uma manutenção dessa lógica de relacionamentos que a gente conhece, sabe? Porque eu acho que assim, uma coisa é você ir para um bar gay, para um bar LGBT e você poder se abraçar, outra coisa é a lógica que funciona dentro de algumas saunas, de alguns banheiros, como você estava dizendo, de manutenção dessa heterossexualidade que não cria espaços na cidade e cria também, quase que como uma contraposição, outros espaços de manutenção, são brechas também, mas para manutenção dessa lógica de cidade. Então, tipo, se é o homem hétero que constrói isso, o homem hétero não vai ser visto nos espaços públicos fazendo o que ele acha que pode destruir esse poder, entendeu? Então ele cria esses espaços e aí coloca 200 conto porque eu não quero transar com qualquer um. Eu quero viver isso aqui, mas não é com qualquer pessoa. E aí eu acho que as duas é o mesmo mecanismo. Mas eles operam para legitimar causas diferentes, assim. A partir de uma bandeira. Ou até de falar assim, olha, na Vieira, na Africaneca e na Augusta, pode dar mão. Na Alameda Lorena, não. Sabe, assim, olha, aí pode, mas uns quarteirões mais pra frente, não. Então, o lugar dos gays, da população LGBT é ali. Pra cá, não. Também tem essa outra vertente também de segurança. Sim. Tem um artigo da DJ Mombasa que ela fala sobre essa coisa de ter um espaço, essa coisa do banheirão, né? De ser um espaço em que ela pôde também se descobrir e também um lugar de afeto que ela foi recebendo e validando muitas coisas, tipo, como um espaço não seguro, mas um espaço de experimentação quase, assim, né? De você entender o que você gosta, o que você não gosta. Então, tem uma importância, apesar de todas as violências que vêm desse lugar, né? Mas existe uma importância, mas também com essa lógica que você trouxe, assim, né? De quase que segregação, né? É isso. Você falou que a cidade não tem espaço seguro, né? Eu também acho. Não tem um espaço seguro e não tem espaço para além de experimentar o que você está descobrindo. Então, para você estar no lugar, você já tem que ser aquela pessoa. Então, eu sou gay, então só tem aquele espaço. Então, eu não posso nem ser uma coisa nem outra. Então, a gente ainda está limitado nesse espaço que não é seguro e já rotulado para algo. E a gente ainda está falando... O Ale sempre traz essa questão, né, de por mais que a gente seja gay, a gente ainda a gente gera essa cisnormatividade e essa coisa padrão, né, de monogâmica, expectativa, estrutural. Exatamente. Quando a gente convive, por exemplo, com pessoas trans, a gente vê que a coisa é bem mais profunda do que simplesmente aceitar uma pessoa dar as mãos ou uma pessoa, né, tipo, se beijar em público, assim, tá? Uma pessoa trans nem tem uma propriedade para falar, mas vai muito além do que a gente está conversando aqui, né? E eu acredito que, como você disse, a cidade não está preparada para acolher e abraçar essas pessoas e se não tem lugar pra gente, eu acho que precisa ser feito muito mais para acolher essas pessoas, assim, e na verdade dar segurança, dar respeito, que é o mínimo, dar o mínimo, é isso, dar o mínimo para essas pessoas. Eu vou... Para finalizar? Para finalizar, acho que tem isso que você disse, Fê, mas como é que eu digo isso, né? Tô caçando aqui maneira, para finalizar eu vou demorar, né? Eu acho que tem um lance de isso, acho que pessoas trans sofrem uma série de preconceitos, de violências, enfim, de muitas coisas, mas eu fico aqui pensando que a minha luta, e eu não sei se é de vocês, não é só para dar a mão para as pessoas, porque e quando tu estiver solteira é o quê?
Aí eu deixo de Qualquer? ser, quando eu estiver solteira, eu deixo de ser sapatão. Eu acho que é por um modo de existência na cidade. Tipo, porque eu acho que. Não, amigo, eu não acho que porque que você é mais ou menos passável. Tipo, porque eu acho que você é um homem preto que se você... E olha isso aqui, ó, se a gente tá falando de boiola, se você desmunheca, né? Tipo, não é fácil. Eu lembro quando a gente era criança, a gente marcava as pessoas, olha lá, é boiola. Uhum. E aí, isso é que eu acho que assim... As pessoas conseguem, porque muitas pessoas tratam pessoas trans como aberrações. Então elas conseguem, né? marcadamente, então elas conseguem direcionar a violência diretamente. São muitas pessoas que acham isso, né? Diferente de pessoas gays, dependendo de algumas lésbicas também, né? Porque tipo, nem todas as lésbicas podem passar livremente na rua. Não é assim que a gente funciona, né? Se tiver uma possibilidade feminina, essas coisas. E aí é isso, é quem você encontra no caminho, tipo, quem vai dizer que você pode existir ou não, é quem você encontra no caminho, não é quem eu tô aqui, eu só quero ser. E tipo, acho que a questão é que essa cidade ela vai dizendo para as pessoas quem é que pode estar na cidade. Quem é que pode andar nos espaços públicos sem ter medo? Tipo assim, e aí é quase que a gente chega num lugar de botar numa régua quem é que pode sentir mais ou menos medo. Mas, pô, eu sou mulher, né? Tipo, eu vivi abusos na minha vida desde que eu nasci, assim, praticamente, sabe? Eu vivi encerrada dentro de uma casa 10 anos. Amiga, eu vivi uma série de violências nesses 10 anos. E tipo assim, e eu não sou uma pessoa trans, né? Tipo, então assim, alguém me leu como um corpo vulnerável. Então assim, e mais do que um corpo vulnerável, como um corpo que merecia ser violentado de uma série de, né, tipo, passar por uma série de coisas por eu ter nascido quem eu era, né? Tipo, então eu não sei se você tá mais seguro que uma pessoa trans. É que depende de quem é a pessoa trans, depende de onde ela tá, depende de que cor ela tem, depende de qual lugar da cidade que ela tá, depende de quem que ela encontra no caminho. Então acho que não tem uma regra que a gente consegue dizer assim, ó, acho que depende de muitas... Ixi, é uma leitura complexa. É muito complexo, por isso a gente precisa seguir Cássia Caneco nas redes, as dicas que ela vai dar. Ai, gente. Bom, então, com essa reflexão, a gente vai se despedindo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nosso público, a produção, pode mandar. Já que me intrometeu, né? Maravilhosa. Não? Ótimo, é isso. Gente. Ótimo, obrigada. Não, eu acho que... Qual conselho você daria, assim? Tipo, você que... Daria. Não, vou fazer essa provocação, talvez você responda não. Você começou iniciando, falou que se você ficou encarcerada em casa, passou muito tempo. O que te fez pensar a cidade? Já que você ficou tanto dentro. Bafo, eu penso isso todos os dias, sabia? O que você fez? Te levar à rua, à cidade, pensar na cidade? É uma visão a partir de outra vivência, né? Sua, única. Eu acho que eu não consigo responder agora, mas eu tenho alguns indícios. Então, Eu acho que tem um grande processo no meio disso, né? Tem outros, desde que eu saí, tem uns 3 anos eu tentando, 5 anos eu tentando entender onde é que eu tava morando em Santo André, nesse lugar que eu também, que de novo tava encerrada numa escola, e aí você fez a escola de teatro também, uma série de violências dentro desse espaço também. Era pra ser afeto. E aí a gente, que era isso, né? Eu tava no reduto dos skinheads, eu tava descobrindo algumas coisas, mas com uma série de limitações. Sabe o que me fez pensar a cidade de verdade? Que eu sei que é assim, ó, tipo, aqui eu comecei a pensar a cidade, quando eu vim morar na Fazenda da Juta. Quando eu comecei a entender o que era trabalho coletivo, quando eu comecei a perceber que essas mulheres construíram as suas casas, que elas não, ainda que muitas sozinhas, elas não estavam sozinhas de fato, que elas se ajudavam, que elas partilhavam o que tinham, que elas conseguiram plantar um bairro, direitos nesse bairro, que elas conseguem inspirar outras tantas gerações. E aí, tudo que eu fui conhecendo aqui na Fazenda da Juta, eu conheci o movimento de moradia, entrei no movimento de moradia, comecei a coordenar um grupo do movimento de moradia, fui conhecendo outras mulheres, não do tempo de antes, como disse a Cida, do tempo de agora, que estou fazendo isso agora. E eu era uma dessas mulheres.
E aí é isso, tipo assim, eu vir pra Fazenda da Juta, e aí olha que doido, fiquei um tempo entendendo, Fazenda da Juta é o paraíso, Fazenda da Juta é isso, aquilo, e as pessoas da Juta, elas são, né, tipo, emocionadas, as pessoas tatuam o filho da Juta, as pessoas são, mano, é tipo 100% Zona Leste, é sempre, né, tipo, é isso. E aí a gente, com Periferia Preta, com essa organização que a gente tem feito há um tempo, a gente tem começado a disputar outras distâncias. Então agora a gente não fala mais Fazenda da Juta, a gente fala ainda, obviamente, porque a gente não nega a história de onde a gente veio. Mas a gente conta agora a história de Sapopemba. E aí agora a gente tá se juntando com pessoas aqui da Vila Prudente. E aí, cara, tipo assim, de modo que a cidade será toda nossa, né? Tipo, e eu acho que o que me fez pensar a cidade é ver que a gente pode construir a cidade, que a gente pode disputar a cidade. Boa noite. Aceita.